Hoje, 14 de junho de 2021, eu gravo mais uma resenha. Lembrando que essas resenhas, elas são experiências, né, da minha própria vida. Muitos de vocês aqui da lista de transmissão ficaram, né, assustados por eu ter removido aquele tanto de pessoa, né, que eu falei que eu removeria. E isso aí serviu, né, e serve e servirá sempre de alerta, porque aquilo que eu falo, eu cumpro, né? Doa quem doer, mas aquilo que eu falo, eu cumpro. No dia certo e na hora certa. Então, o ser humano, né, ele tem que velar pelas suas palavras, né? O ser humano, ele tem que ser firme naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, naquilo que ele propõe. Todos vocês aí estão carecas de saber da minha história. Todos vocês já sabem, né, qual foi a minha função desde criança, quando eu trabalhava, né, entregando medicamento de bicicleta, dormindo em oficina mecânica, estudando, dividindo a minha vida, né, os meus compromissos, para que mais à frente eu viesse, né, colher os meus frutos, né? Lembrando que jamais na minha vida eu imaginei que um dia eu ia acertar na loteria, né? Mas aconteceu, sou muito grato por isso. E isso fez com que eu tomasse, né, um rumo diferente na minha vida. Aprendi muito com um ser humano chamado Otávio. Na minha época na República lá, o Alisson via eu falar muito bem do Otávio. Então, se você olhar, né, o trajeto e o percurso que você fez em toda a sua vida, talvez, se houver um pouco de inteligência em você, você vai conseguir compreender por que que as desgraças, né, acontecem na sua vida e por que tudo na sua vida é um círculo, né? E você para e pensa e fala, né, poxa, toda vez acontece comigo o mesmo problema. Porque nós temos que viver o nosso dia à base de reflexões. E poucas pessoas têm tempo para fazer isso. Os meus colegas, né, de primeira classe, individuais, que no qual a porta, né, da minha casa está sempre aberta para eles, assim como a porta, né, da casa deles estão sempre abertas, né, para mim. Eles, uma vez, lembrando que eles, né, vieram de um berço favorecido financeiramente, em outras palavras, né, nasceram em um berço de ouro. E eu vim de um berço pobre, desfavorecido financeiramente, né? Eles me perguntaram, né, como era a minha vida e o que é que eu tinha feito, né, da minha vida e por que que eu vivia daquele modo. E eles pediram, inclusive, que eu tirasse, né, a questão alienígena da minha fala para que eu fosse um pouco mais humano, para poder construir junto com eles uma narrativa, né? Para que eles compreendessem o porquê que eu tinha chegado até ali. Eu lembro que quando criança, eu vou usar o termo criança, mas eu nunca me vi como criança, eu sempre me vi como homem, mas eu vou usar
nas minhas falas e posso continuar usando daqui por diante a palavra criança, mais por uma força de expressão mesmo. Mas desde sempre, sempre fui homem, né? Sempre convivi com muita gente, sempre eu soube, né, separar o joio do trigo, literalmente, porque a vida, né, ela me fazia compreender essas coisas muito fácil. Ao contrário de hoje, né, que o mundo virou uma bagunça e a tendência é só piorar. E se alguém espera, né, otimismo de mim em relação ao mundo, vai ouvir samba, sertanejo, sertanejo universitário, forró, vai ouvir o que você quiser. Porque da minha parte, a única coisa que eu posso falar daqui para frente é só coisa ruim para o mundo. Quem não tem resistência, eu já falei, peça para eu tirar da lista de transmissão, que vai ser um prazer imenso, imenso mesmo, né? Eu sei que na lista de transmissão tem muitas pessoas fracas, né? Fracas, que estão aqui porque não tem para onde ir, né? Eu sei que tem pessoas que esperam, né? E observam os acontecimentos. Aqui na lista de transmissão, a gente tem um pouco de tudo, né? A gente tem pessoas mentirosas, a gente tem pessoas medíocres, a gente tem pessoas que são vil, né? A gente tem de tudo um pouco, porque na verdade nada, né, nesse mundo ele pode ser perfeito. Nada, nada. O dia que eu conhecer nesse mundo o que é perfeito, eu entro para dentro de um buraco e me enterro, entendeu? Então, a vida é feita disso, correto? E quando eu tinha 4 anos de idade, que a minha mãe não teve mais condições, né, de poder me sustentar, das poucas vezes que ela me levava para o trabalho, das outras vezes ela me deixava trancado dentro de casa, porque não tinha como me levar, porque era muito longe. Ela me levava dentro de um cesto, desses cestos aí, que geralmente padeiro, né, usa amarrado em bicicleta para poder vender pão na rua. E ela amarrava esse cesto num carrinho de mão, colocava do lado uma enxada, uma pá, uma foice e ia capinar lote. Só que naquela época, né, como hoje, a nossa moeda foi muito desvalorizada, nós sofríamos, né, direto, altas, né, na inflação e tudo mais. E as coisas não eram fáceis assim. E aí, uma tia minha, que morava muito bem, tinha uma vida muito boa e morava situada em Ribeirão das Neves, né? Hoje Ribeirão das Neves, infelizmente, né, virou uma zona, mas antigamente era só mato, mato. Você podia contar no dedo quantas casas tinha, né? E na época a prefeitura ela não teve controle, né, de poder impedir a invasão, porque como lá tem um complexo penitenciário, parentes, né, daqueles presos vinham de outros estados, né, de outras cidades e invadiam loteamentos para poder ficar perto, né, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio que estava cumprindo pena. Então isso fez com que Ribeirão das Neves crescesse, né? E inclusive um tempo atrás, não faz muito tempo, um jornalista, né, do meio comunicativo de Minas Gerais, ele até referiu, né, Ribeirão das Neves como Ribeirão das Trevas, né? Ele foi infeliz na palavra dele, mas para quem conheceu o Ribeirão das Neves, o que era antes e o que se tornou hoje, não pelas pessoas que estão lá, né, mas pelo índice de criminalidade, realmente é um Ribeirão das Trevas mesmo. Então, eu me lembro desse episódio, né, da minha vida, e minha mãe me colocava debaixo de um pé de limão
e começava, né, a capinar. E eu via todas as vezes que ela chorava. E essa minha tia pediu que ela me desse de papel passado, né, para ela. E minha mãe falou assim: olha, de papel passado eu não dou o Carlinho não, mas se você quiser cuidar dele. Então, a minha tia, né, que tinha 4 filhas, ela me pegou, porque o sonho do meu tio emprestado, né, que na verdade essa minha tia, que da qual eu falo, ela é tia da minha mãe, né, irmã da minha avó. Então é uma tia emprestada minha, né? Ela me pegou e passou a cuidar de mim. E esse meu tio, ele tinha um bar muito bem movimentado e uma mercearia. Então, se eu for contar como foi minha infância lá, um dia eu vou contar para vocês em parte. Eu acredito que vocês irão gostar de ouvir, né? Eu lembro até hoje, eu sinto até o cheiro da terra naquela época, né? Que eu brincava, que eu corria, que eu saltava o córrego, né? Quando a gente fala córrego, a gente já lembra logo da poluição, né? Mas lá não. Lá era de água límpida, límpida mesmo. Então a gente saltava de vara de um lado para o outro, desbarrancava barranco para caçar calango, né? Pegava passarinho na arapuca, brincava de pé de lata, aquelas coisas maravilhosas, né? Em frente, o bar e a mercearia desse meu tio, né? Que hoje se encontra em Nírio, tinha um campo muito grande. E sempre o circo, quando ia na região, se instalava em frente a esse bar e essa mercearia, né, que era conjugada desse meu tio lá. E ali meu tio emprestava, né, a luz para o circo. Então o ingresso para mim, para as minhas primas, né, eram todos de graça, né, em troca da energia e da água também que utilizava, né? Eles cortavam a rua, passavam mangueira por debaixo, né, porque era tudo terra e areia, e era aquela festa toda. Quando o circo não estava lá, era um campinho de futebol, né? O pessoal se reunia, ao mesmo tempo que jogava futebol, bebia. Então, eu lembro como era a vida, né, naquela época, né? Em 1982, quando eu estava ali com 4 anos de idade. Então, o tempo foi passando, as coisas foram melhorando e piorando, e teve uma piora, porque uma das filhas desse meu tio morava na Europa. Na época, por consequência do sistema, né, do governo, o governo saía de uma gestão militar e passava para uma gestão civil novamente. Então, os problemas de envio de moeda estrangeira, né, para fora do país para cá, era muito difícil. E eu lembro que o meu tio ia sacar a quantia que a filha dele mandava da Europa para ele no banco Benge, era o antigo Benge, que hoje é o Itaú, né? Então eu lembro de tudo. No final do dia, da noite, eu contabilizava, né? Eu tinha 6 anos de idade nessa época. Eu contabilizava todo o dinheiro que entrou na mercearia. O meu tio, ele colocava a caixa para mim cheia de dinheiro e eu separava as notas, né, de 20, de 50, de 500, de 1000 e deixava tudo separado, depois contava e anotava, né, num caderninho. E eles ficavam maravilhados com aquilo, né? Então, quando chegou a crise mesmo, a, a minha prima, né, segunda, filha desse meu tio, ela não conseguiu mandar dinheiro para o Brasil. E aí entrou os devedores, né, que são aquelas famosas pessoas, né, que compram as coisas à base da caderneta para pagar por mês, porque naquela época não se falava em cartão de crédito, mas se falava em talão de cheque, né, e crediário, essas coisas assim. Mas cartão de crédito era muito difícil. E ali as coisas começaram a estreitar. Então, nessa altura do campeonato, eu já estava com 8 anos de idade, certo? E com 8 anos de idade, eu vi o sacrifício, né, que esse meu tio, que a minha tia
faziam, né, para manter ali o bar e a mercearia. Então os fornecedores deixaram, né, de fornecer, porque meu tio não tinha condições de pagar, estava devendo, né, a Antártica, a Coca-Cola, não sei se vocês lembram aí daquele refrigerante Baré, que era muito bom, a pipoca, né, do He-Man, na época era tudo isso que existia, aqueles biscoitos recheados, né, da Imoré, paçoca, suspiro, Maria mole, aquelas coisas que a gente só lembra, mas hoje a gente nem tem coragem mais de comer, né? Mas naquela época não se colocava tanta química como hoje coloca nos alimentos, né? Então, o bar e a mercearia esvaziou de cliente, esvaziou de mantimento. E aí, na época, esse meu tio, ele tentando, né, manter a aparência perante os amigos, porque era muito triste, né, o golpe que ele estava levando, ele convidou todo mundo para poder se reunir em um almoço de sábado, né, e domingo, que era no Dia dos Pais, que ia ser comemorado no domingo, mas o almoço foi no sábado e a janta foi no sábado, e o almoço com um mega churrasco foi no domingo, né? Eu estava com 8 anos de idade. E ali, então, o meu padrasto, né? Então hoje o meu padrasto, que é irmão desse meu tio emprestado, né? E os dois são filhos, são irmãos só por parte de mãe mesmo, né? Não é por parte de pai. Quer dizer, um é por parte de mãe. Ah, eu fiz uma confusão aqui, peraí. Eles são irmãos por parte de pai, não por parte de mãe. Me desculpe aí. Então, o meu padrasto, ele já era, né, da polícia militar, não ganhava tão bem, mas não tinha uma vida ruim. Naquela época, calculado nos dias de hoje, o salário da polícia seria em torno de R$ 40, por aí, né? Era muito baixo mesmo. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Ele convidou, né, o irmão dele para ir filmar aquele almoço, né, no domingo. E aí ele foi com uma filmadora da Panasonic grandona, da Panasonic não, desculpa, da Gradiente, uma filmadora grandona da Gradiente, né, que é aquelas fitas VHS. E ele filmou, né, toda a família, os amigos. Foi aquela coisa linda. Pouco tempo agora eu estava até olhando, né, as filmagens que foi passada, né, para DVD, para que e outras filmagens que não deu para ver porque não teve mais como recuperar as fitas VHS, né, porque tinham mofado, aquelas coisas todas. Mas eu lembrei, né, daquelas partes, né, e foi recentemente que eu vi isso. Então, desde aquela época, eu comecei a observar as coisas, né. Então, o irmão dele chegou, filmou o almoço, né, do Dia dos Pais no domingo. Foi filmagem feita o dia inteiro, ao todo deu 2 fitas VHS, que seriam enviadas, né, para a Europa, para que a filha dele, né, minha prima, visse, né, que ela já estava há bastante tempo lá e tinha aquela saudade da família, né? Criança não sabe o que é saudade, né? Então fica tranquilo. E aí foi quando esse meu tio, né, ele teve coragem de pedir uma ajuda, né, para minha mãe, que ela pelo menos ajudasse até as coisas melhorarem para eles com uma cesta básica, né? A minha mãe, ela naquele momento, ela estava nesse almoço, ela falou que ia ajudar com uma cesta básica, ela já trabalhava numa casa de família, e aí esse meu padrasto, que é irmão desse meu tio, ele se apaixonou, né, pela minha mãe, que minha mãe era muito vistosa, muito bonita. E aí os dois começaram a namorar, né? E tiveram o meu irmão, que é por parte de mãe, não é por parte de pai. E eu tenho outro irmão, que é por parte de pai e não é por parte de mãe, e tá tudo certo. Então, eu começava a observar aquilo, né? Então minha mãe, ela pensou assim, na época, né? Caramba, eu tô namorando, já estou amaziada, né? Amaziada que falava a palavra, né? Amaziada com um oficial, né, da Polícia Militar.
Então a condição de vida deles para aquela época era muito boa. Nos dias de hoje, calculado para aquela época, seria como se ele ganhasse ali em torno de 11 salários mínimos, né? Calculados hoje, mas o valor real daquela época era diferente. Tanto é que com 50 centavos você comprava um pacote de arroz, né? Hoje você precisa aí de 25, 19, 16 reais, né? E eu, sempre um observador, observava tudo isso e eu via que quando minha mãe era solteira, ela dava a cesta básica para mim, até as coisas melhorarem lá para meu tio, para minha tia também, que na época que minha mãe estava na merda, ajudou, né? Me adotando, só com alimento bom na época, né? Depois que ela juntou com o meu padrasto, ela continuou dando cesta, mas ela teve que parar de trabalhar por causa dos ciúmes, né, do meu padrasto. E aí ele assumiu que daria essa cesta, né, e que ela não precisava preocupar. Só que, segundo o que minha tia conta, as primeiras cestas, depois que ela juntou com o meu padrasto, chegaram lá belezinha. As outras começaram a chegar com alimento vencido. Seria tipo assim, seria como se minha mãe tivesse indo fazer compra e aquele mantimento, né, do mês passado que venceu, ela colocasse como se fosse novo. E minha tia, ela tem o orgulho dela, como todo ser humano tem seu orgulho, ela viu aquilo, optou por não mais receber. E na época, né, minha mãe foi tirar satisfação e as duas acabaram brigando. E nessa altura eu já estava caminhando para os 10 anos de idade, tá? E ali todo todo tudo que eu tinha construído, né, que era pouco, mas eu tinha construído da minha mãe e dos meus tios, começou a cair por terra, né? Porque eu presenciei a minha mãe avançando no meu tio rasgando, quer dizer, ela avançando nele, rasgando a camisa dele e dando um tapa no rosto dele, ele não deixou barato, deu um surdão nela, ela caiu no chão. E aí o irmão dele entrou, né? E apanhou também, foi aquele carnaval, né? E eu presenciando tudo aquilo. E eu não chorava, não desesperava, eu ficava ali, como se nada tivesse acontecido, né? E ali eu comecei a observar quem estava certo e errado, né? E do nada deu um despertar terrível assim na minha mente, mas terrível, que parecia que naquele momento aquele homem, né, de 10 anos de idade já estava com 100 anos de idade. E aí eu fui tentar compreender, né? Porque naquela época não se tratava nada com uma pessoa, né? O meu tio conversava comigo coisas de criança mesmo. Uma vez ou outra ele contava uma coisa da vida dele na época, mas não tinha aquela interação, né? Não tinha, não existia, né? Mas eu comecei a observar e vi que era minha mãe que sempre esteve errada, né? Junto com o irmão dele, meu padrasto. O tempo foi passando, a minha mãe se, como é que eu vou dizer a palavra? Ela se engrandeceu, porque estava amigada, né, amaziada com um militar, achou-se no direito de me pegar e me tirar à força, né, da casa da minha tia. Só que ao invés dela me pegar da casa da minha tia e me levar para ela cuidar, e isso já ia completar 11 anos de idade, ela me jogou foi nas costas da minha avó, em troca de meio salário mínimo na época e uma cesta básica. Aí eu me perguntei naquele momento, por que ela não fez isso para minha tia e está fazendo para minha avó que não precisa, né? E aí eu comecei a ficar meio perturbado com as coisas, né? Eu fiquei meio assim. Então aquela fantasia de infância, ela caiu por terra, né? Porque eu estudava em creche particular, depois eu fui estudar em escola particular.
mesmo esse meu tio na Pindaíba, a diretora da creche ainda permitiu que eu continuasse estudando. E de cara eu fui cair numa escola pública, né? Eu acordava, na época que eu estudava no período da manhã, era de manhã, mas naquele ano eu estava estudando à tarde, né? Que era um horário que existia, que era de 11 às 3h30. Eu acho que hoje em dia não existe mais esse horário em colégio nenhum. Era de 11 às 3h30. E o outro horário era de 3h30 até 7h30 da noite, né? Então naquela época era tudo mil maravilha, né? E eu comecei a entender que aquele conforto, porque os meus tios lá, mesmo que emprestados, né? Eles faziam de tripa coração, mesmo porque meu tio sonhava em ter um filho homem, né? E a vida deu a ele 4 filhas mulheres, né? Então ele me via como um filho dele. Na verdade, ele cuidou de mim, então eu considero ele também como um pai, né? E aí eu comecei a sofrer, né? As agressões dos meus tios, até um dia eu ter colocado ponto final, né? Mas com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro, que foi totalmente fora, né, da minha realidade de conforto que eu tinha. Eu não brincava mais de carrinho, não brincava mais de boneco, eu não brincava mais de pegador de esconder, aquilo para mim já tinha morrido, não existia. E aí, o resto, todos vocês já conhecem, porque eu já falei trocentas vezes. Então, com 11 anos de idade, eu decidi, né? Eu decidi que o que saísse da minha boca ia ser cumprido. Eu ia cumprir, correto? Quando eu fui estudar em escola pública, não era como uma escola particular, onde os professores são mais atenciosos, né? Porque na escola particular, além de ser pouco aluno por classe, o professor dá atenção a cada um. Na escola pública, na minha sala, por exemplo, eram 30 alunos, né? E a minha professora, ela não conseguia dar conta de tudo. E ainda mais que era uma professora para todas as matérias, né? Depois, quando eu passei para a terceira série, quer dizer, passei para a quarta série, é que os professores eram diferentes, né? Eram diferentes. Que eram duas professoras que dividiam as matérias, né? Ciência, geografia, a outra vinha com português, matemática, educação física, né? Aquela coisa toda. Quando eu passei para a quinta série, e eu sabia, né, que os professores não tinham estrutura, né, para poder me ensinar da mesma forma que eu era ensinado quando eu estava na primeira, na segunda, na terceira e na quarta série, porque com 11 anos já estava na quinta série, né? Eu entrei em choque. E eu falei assim, a partir de hoje, eu nunca mais levo uma caneta, nem um lápis, nem uma borracha para a escola. Só no dia das provas. E aí eu chegava no colégio, com a calça tectel do colégio, né? A camisa cinza, que sempre foi. E ali eu ficava dentro da sala, calado, como sempre fui calado, só observando. E a professora passou a me observar também e perguntava, né, para mim, o porquê que eu não estava copiando, né, a matéria. Eu expliquei para ela o porquê. Naquela época não tinha tolerância. Ela me levou para a diretoria. Eu falei para a diretora ligou para minha avó e a minha avó falou que eu não era mais uma criança. E aí a diretora conversou comigo, entendeu, né, a minha maturidade mesmo. E durante um ano e meio, os professores ficavam fazendo, né, da minha vida um inferno, né? Porque eu bati o pé que eu não ia levar caderno, nem lápis, nem borracha, nem porcaria nenhuma para a sala de aula. E todo mundo falava, nossa, isso aí é um burro, isso aí não vai passar de ano. Aí quando chegava
As provas, né, do primeiro bimestre, eu fechava elas com 25 pontos. Os professores ficavam horrorizados, né? A prova do segundo bimestre, no finalzinho ali, já estava chegando já o período do inverno. Automaticamente, naquela época, o inverno era diferente dos dias de hoje, né? E ali eu ia com casaco para a escola. Enquanto todos os alunos estavam de casaco, eu era obrigado a tirar meu casaco, porque a professora queria ver se eu estava colando. E ela pegava a minha carteira. Não era aquela carteira que hoje é aquela mesinha conjugada com a cadeira, não. Era uma carteira e uma cadeira. Era a mesinha e a cadeira. Ela levava, me colocava lá na frente, perto dela, encostado no quadro, e eu fazia minha prova olhando para o quadro, né? Não olhava nem para a direita, nem para a esquerda, nem para minha retaguarda. Eu fazia a prova, terminava, ela corrigia na hora. E todas as provas, né, valiam de 1 a 10, né? E ela colocava lá, a professora de português, 8,8, a de matemática, 9,8, a de história, 10, geografia, 10, né? Na época não existia inglês nas escolas, né? Era muito difícil, nem se ouvia falar. Ciência, 10, né? Foi na 8ª série que ciência passou a ser biologia, né? Então, os professores ficavam horrorizados. Então, eu ali tremendo de frio fazendo a minha prova, eu fazia de caneta, não era múltipla escolha, você tinha que realmente escrever mesmo. Eu levava só uma caneta, fazia a prova, a professora ainda falava, olha, eu queria que você fizesse de lápis, porque se você errar tem como corrigir, eu não respondia nada. Então, os alunos passaram a me respeitar, né? Todo mundo da escola, todas as classes, né, passaram a me respeitar. E eu criei fama, né? Criei fama, a fama de um cara inteligentérrimo na escola, né? Por quê? Porque eu prestava atenção e observava muito a atitude dos professores e a atitude de quem estava ali ao meu redor na sala de aula, né? Então, na 7ª série, era uma bagunça só. Era no intervalo da troca de professores, né? Cada professor, ele dava aula ali por 40 minutos, aí tocava o sinal, ele saía da sala, tinha que esperar o outro professor vir. Quando o professor faltava, todo mundo tinha que ficar dentro da sala de aula, aí começava um jogar papel para um lado, outro jogar papel para o outro colocar papel na boca e cuspir na tampa da caneta, e aquele inferno todo que todo mundo que tem a mesma idade que eu ou mais sabe como era. Não era ruim, era divertido, né? E somando as minhas notas do primeiro, né, e segundo bimestre, eu já estava com 47, 50 pontos. E a média era 60 para passar. Ou seja, se no terceiro e no quarto bimestre eu tirasse 10 pontos em cada um, ou 5 pontos em cada um, eu teria passado. Não é verdade? Eu teria passado. Nos trabalhos de escola, eu ia para a biblioteca, eu lia, compreendia a matéria. No dia, todo mundo entrava em desespero, querendo entregar o trabalho, né? Era aquela papelaiada toda. E o professor falava, Carlos, quer vir aqui na frente aqui falar pra gente como é seu trabalho? Eu narrava, né, meu trabalho com muita dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa calada, mas o professor sabia que eu tinha pesquisado, então valia como um trabalho escrito, né, que é aquele trabalho de turma, né. E aí o tempo foi passando e eu ficando mais observante, né? Eu observava mais, eu era mais observador. Então, toda essa narrativa aqui eu contei para os meus colegas de primeira classe, né? Quando pediram, né, para me afastar a questão alienígena, para eles compreender por que que eu agia e ajo do jeito que eu ajo e por que que eu sou assim, né? Num termo geral, generalizado, né? E todos eles saíram, né, reflexivos, né? Cada um fez aí a sua reflexão. Eles realmente, depois de ouvir a minha narrativa, mudaram de vida, correto? Alguns choraram, né, perante mim e compreenderam por que que
as coisas aparentemente, né, começavam bem na vida deles e depois desmoronava, né? Por quê? Por falta de compromissos, né? Então, eu quero também entrar aqui nesse assunto, e é um assunto para a vida de vocês mesmo. Pratique quem quiser, quem não quiser, foda-se, né? Igual eu falo, minha vida tá feita mesmo. Eu não preciso de mais absolutamente nada, mas vocês que ainda correm atrás do sonho de vocês, é que tem que ouvir, né? Se quiserem, esse conselho, né? E colocar em prática. Desde sempre, desde os meus 11 anos, eu sempre fui um observador. Eu era mudo, surdo o tempo todo. Eu só não era cego. Eu era mudo e surdo. Eu só ouvia o que me convém, quer dizer, eu só ouço o que me convém e eu só falava quando necessário. E a minha fala era só para perguntar se caso eu tivesse uma dúvida, né? Então eu fui construindo esse mundo, né, ao meu redor, e eu fui vendo, né, o quanto o ser humano não prestava, o quanto o ser humano era mentiroso, o quanto o ser humano era enganador, enquanto o ser humano estava pouco se lixando, né, para as coisas, e principalmente aquelas pessoas, né, que eu testemunhava dentro da minha própria família, que tentavam, né, levar uma vida que não tinha, contando mentiras, inventando coisas, e eu ficava horrorizado. É lógico que eu não ia desmentir a pessoa, né? Cada um cuida do seu quadrado, não é isso? E hoje, se você olhar para os meus tios, né, para a família em geral, aqueles que estão vivos, nenhuma mentira deles foram sustentadas. Pelo contrário, depois eles foram envergonhados, né? Então era fulano mentindo que tinha carro e carro estava emprestado com ciclano, tudo mentira. Outros inventava que tinha participado de uma pescaria e que pegou não sei quantos quilos de peixe, sabe? Aquelas mentiras idiotas, né? A famosa mentira idiotizada. E aquela outra remessa, né? Dos falastrões, né? É aquele famoso ser humano que promete, né, uma coisa e não cumpre. Entendeu? E ali eu fui construindo, eu fui ajeitando, né, as coisas, eu fui olhando e eu falei, eu não quero viver desse jeito nunca. Nunca. Então por isso que eu odiava, né? Como odeio até hoje a mentira. Por isso que eu tenho pavor. Porque eu vi no que se tornou os meus colegas, a minha família, né? A parentela distante também. Por quê? Eram pessoas tratantes, mentirosas, correto? Mentirosas. Numa hora estava bem, construía uma irrealidade para acreditar que estava bem, mas passava alguns dias, aquele castelo desmoronava. E aí o sujeito não queria mostrar, demonstrar para outra pessoa que estava ruim. Aí mantinha a mentira. Aí chega uma hora que é complicado, né? Chega uma hora que acaba tudo e daí é lamentável, né? Então eu presenciei tudo isso. Tudo isso. E eu fico assim, horrorizado, sabe? Quando eu vejo pessoas desse tipo, pessoas mentirosas, pessoas enganadoras, pessoas que levam vida
na presença de amigos que construíram em poucas semanas, em poucos meses, levando vida que não tem, querendo passar uma vida que ele nunca teve e que nunca vai existir. E a pessoa constrói, ou ela acredita construir um império. E ela acredita que tudo está dando certo, mas vai desmoronar. Porque aquele que não sustenta a própria palavra não é digno das riquezas. Nunca será. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Você pode ver que todo caloteiro, ele sobrevive até um certo ponto. Depois ele morre. O mentiroso, ele dança em cima da terra até um certo tempo. Depois ele é jogado na brasa. Correto? Então eu vi e continuo vendo até nos dias atuais pessoas, né, se exaltando, se enchendo de soberba, pagando conta para os outros, usando inclusive cheque especial para pagar conta para amigos, para mostrar para amigos que tem dinheiro na conta. Porra nenhuma. É um coitado. Coitado. Né? É um coitado. Coitado. Vocês podem ver aí que no meu perfil, né, uma vez ou outra eu coloco fotos de há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu malhava. As pessoas até perguntam: "Ô Carlos, coloca uma foto nova". Não, pra quê? Né? Eu não tenho necessidade nenhuma de me expor como eu estou, onde eu estou, para ninguém. Eu apenas informo. Mas ficar batendo selfie, fazendo rostinho bonito, né? Fingindo que é uma coisa que não é, não. Eu já vi muitos ricos e muitos milionários perder tudo porque não tinham palavra. Uma vez eu fui prestar consultoria no Mato Grosso do Sul, quase próximo, onde inclusive o Pablo, né, que é da lista de transmissão, mora em Dourados, um homem muito rico. E ele tinha combinado comigo, né, um determinado serviço. Eu falei com ele o meu valor, ele depois contratou meu serviço, ele me pagou somente 50%, né? E depois ele disse que ia depositar o resto, né? Isso foi em 2014. Eu prestei consultoria para esse sujeito, muito rico, era, né, muito rico. Ele tinha 2 jatos executivos, um helicóptero, ele tinha apartamentos de cobertura no Rio de Janeiro, em Vitória, né? Em São Paulo, acho que é em Bertioga, um negócio assim. Muito rico, 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 milionário, né? Rico não, milionário. E eu fui até a casa dele, em um condomínio de alto padrão de luxo, né? De casas, mansões. Ele me recebeu muito bem. A Cintia tinha feito, né, o nosso contrato para minha prestação de serviço. Na época, para consultoria, eu cobrei R$ 400.000. Ele me deu 200 e depois ele falou que depositaria o resto, num prazo, né, de 30 dias. Beleza. Hoje, hoje, até hoje, às 18h12, né, que eu estou gravando esse áudio, que agora já são 44 minutos e 21 segundos, ele nunca me pagou a outra metade. Mas nem se ele quisesse. Ele ficou pobre. Pobre. Por quê? Porque o homem que falha com a sua palavra, o seu império, ele desmorona.
ele desmorona. Ninguém que falha com a sua palavra vai para frente. Pelo contrário, a vida dá a ele a oportunidade de achar que ele está indo bem nos negócios, que está indo bem com a família, que tem realmente, entre aspas, né, amigos, mas na verdade, quando desmoronar, vai tudo embora. O homem ele pode ser tudo que ele quiser. Ele só não pode ser mentiroso e não faltar com a sua palavra. O resto ele pode ser um tremendo de um filho da puta. Pode ser o que for. Ele só não pode faltar com a verdade e nem com a palavra dele. Antigamente a palavra de um homem tinha um valor absoluto. Depois que os verdadeiros homens, né, deixaram de existir e começaram a nascer as merdas, porque homem hoje em dia no mundo, homem mesmo, como era no passado, é difícil. Eu nem me comparo aos homens do passado. Quem sou eu para me comparar aos homens do passado? Eu sou um ralé em comparação aos homens que nasceu na década de 60, 50, 40 e 30. Aquilo lá era homens de verdade. Hoje, os que se fantasiam como tal não são nada. Nada. As mulheres que são casadas sabem disso. E os próprios homens em si sabem disso. Homem de verdade não cria fofoca. Ele pode comentar sobre um determinado assunto. Homem de verdade não inventa falso testemunho. Homem de verdade fica calado. Homem de verdade cumpre o que promete. E quando eu falo homem, eu me refiro também à mulher. Então, como tudo se desbandeirou, o que se criou? Contratos. Antigamente, você vendia uma casa, um carro, era a sua palavra e a palavra do cara, e o cara cumpria. Hoje, você tem que ir no cartório, reconhecer firma, para você não ficar no prejuízo. Porque se o cara der para trás, você tem como reaver o seu bem. Tô mentindo ou tô falando a verdade? E por mais que eu tente alcançar a perfeição aqui nesse lugar, eu não me ouso a comparar aos homens da década de 60, 50, 40 e 30. Tem muito homem bom. Tem. Muito homem compromissado, muito homem de palavra. Isso tem mesmo. Mas são poucos. E os que são ficam calados. Você não sabe da vida social do sujeito. Você não sabe o carro que ele tem. Ele não deixa você ver a esposa dele. Ele não quer que você tenha acesso aos filhos dele. Ele não quer te contar dos negócios dele. Isso é homem. Eu sei que isso vai doer em muitos, mas é verdade. Por isso que a minha lista de transmissão aqui, ela é a minha casa. E a porta da minha casa é a serventia lá para a rua. E quando eu falei isso para esses meus colegas, né, de primeira classe, eles até reclinaram, né, no sofá. Tipo assim, estava sentado ereto, né, e se despreguiçaram no sofá, tipo assim, poxa, mas que pancada é essa que o Carlinhos nos deu? E eles decidiram mudar de vida, por quê? Eram pessoas que prometia, deixava todo mundo a ver navios. Vivia à base de empréstimo para sustentar o negócio. Até cair na mão de agiotas, eles caíram. Até que tiveram né? Coragem de me pedir dinheiro emprestado. E emprestei. Na época foi muito dinheiro, né, para eles. E eles compreenderam que o homem ele pode ser tudo.
Ele pode ser tudo que ele quiser. Ele só não pode ser mentiroso e nem faltar com a palavra que sai da boca dele. Isso também serve para a mulher, né? Então, eu fico aqui no meu camarote, né? Observando tudo que acontece. As pessoas não precisam trazer conversa fiada para mim. Às vezes eu converso com um ou outro só para não perder o costume. Mas se eu pudesse ficar 100% do meu dia calado, eu ficaria. Me dá uma felicidade tão grande quando eu sou chamado para fora do planeta ou para algumas reuniões como foi essa, né? E eu fico longe, né, do celular, porque infelizmente se eu estou aqui em casa, ou na casa da minha mãe, ou na casinha, ou dentro de um hotel, de 10 em 10 minutos eu tenho que pegar no celular, olhar o WhatsApp, olhar a caixa de e-mail, né? Então se eu pudesse ficar 100% calado, seria o maior presente que a existência me daria. Correto? Então hoje eu sou tudo que eu sou e tenho tudo que eu tenho, administrado por quem não é desse mundo, é porque eu fiz por merecer. Porque cada palavra que saiu da minha boca, independente do tempo que levasse, eu cumpri. Por isso que o meu castelo nunca desmoronou. Por isso que no meio social em que eu vivo, eu sou muito mais do que respeitado. Eu sou respeitado dentro da minha família, mesmo eles sabendo que eu quero distância deles. Preste atenção. Mesmo a minha família sabendo que eu os considero uma gentalha, eu, mesmo querendo distância deles, eu tenho respeito deles. Porque eu sempre firmei a minha vida em um alicerce de pedra. E como se forma esse alicerce de pedra? Ele é formado com caráter. Ele é formado com trabalho. Ele é formado falando verdade. É assim que é. Aí você forma, né, esse alicerce que é seu, ele é só seu, ninguém vai tirar ele. Depois você começa a subir as paredes, né, que é o seu sonho. Você começa a construir. Cada tijolo que você coloca, você está construindo um mundo diferente para você. Porque você tem chance de remover aquele tijolo, reaproveitar aquela massa ali que está colando o tijolo e colocar outro diferente, porque você tem liberdade para mudar a maneira que você pensa. Você só não tem liberdade de mudar o fundamento da sua vida, que é o seu caráter. Porque se o seu caráter não for formado até os 7 anos de idade, no 8º, ou você será sempre um merda, ou você será um homem. E aqueles que não são homens e nem merda, é aquele meio termo, são esses mau caráter que tem por aí. É a verdade, ela dói. Entendeu? E as pessoas ficam, né, no maior auê. Acha que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que se deve fazer projetos e planos, continuando com a vida que estão. Sabe quando vai dar certo? Nunca. E se der, eu mudo meu nome. Eu mudo meu nome. Esse empresário que em 2014 ele pediu a minha consultoria e não me pagou, ele falava comigo assim, olha, tal dia
sem falta, eu vou emitir, né? Você emite para mim essa ordem aí de pagamento que a minha secretária vai mandar para o financeiro e vai ser pago. E quantas vezes a Cíntia, né? A Débora, a Camila lá, enviava, né? Refazia a ordem de pagamento e enviava para ele, para o financeiro, né, dele, e nunca que o dinheiro caía na conta. Aí o dia que ele falou de novo, eu falei com ele assim: deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. O senhor me recebeu na sua casa, debaixo do teu teto. Se o senhor, inclusive, quiser a mesma dose do vinho que eu tomei com o senhor, eu compro a melhor garrafa e te dou de presente. Mas a partir de hoje, fulano, você deixou de ser homem para mim. Hoje eu te vejo como moleque. Aí ele ficou calado. Eu falei: o restante dos 200 mil, você pode pegar ele e enfiar no seu cu. Desse jeito que eu tratei ele. Ele foi e desligou o telefone na minha cara. Passou 11 meses, ele entrou em contato comigo, me pedindo perdão e me pedindo dinheiro emprestado. Eu desliguei o telefone na cara dele, porque eu meço da mesma maneira que eu sou medido. Sabe o que ele fez? Ligou de novo. Como ele sabia onde eu morava, ele saiu do Mato Grosso de carro, veio parar em Nova Lima. Quando o meu porteiro interfonou para mim e falou o que tinha acontecido, quem estava lá na portaria, eu falei: pode deixar subir. Ele subiu, eu fui lá na minha adega, peguei o melhor vinho, um vinho que eu tinha comprado, e falei: tá vendo esse vinho aqui? O olho dele até brilhou. Eu falei: essa garrafa aqui custa 36 mil reais. Eu não vou te dar ele de presente não, eu vou te servir um pouco, nem era para me abrir. Abri e servi ele a mesma quantidade de dose que ele me deu na casa dele de vinho. Eu servi para ele, servi para mim, peguei uma água mineral para ele, uma água mineral para mim na minha casa. Ele tomou, guardei o vinho e falei: agora estamos pagos. Ele olhou para mim e começou a chorar. E pediu que eu resgatasse os seus negócios. Eu fui até o elevador, chamei o elevador e pedi que ele se retirasse do meu apartamento. E ele se retirou. Entendeu? Todo o império dele foi dissolvido, diluído. Porque um homem que promete e não cumpre, ele morre. E primeiro começa a morrer a sua família, em segundo, os seus negócios, em terceiro, ele mesmo. E quando eu falo de morte, não é morte física, não. É morte moral. Imagina o cara ter 2 jatos, um helicóptero, lancha, apartamentos à beira da praia e da noite para o dia ter que vender tudo a preço de banana, pagar suas dívidas e depois viver da previdência social, que com certeza ele teve pelo menos a inteligência de pagar, aquela previdência privada, né? Hoje ele vive com 4 salários mínimos, mais o rateio que é feito, né, da previdência dele privada. Ele tira hoje em torno de 8 mil reais, por aí. Um homem que era milionário. Quem vê ele na rua assim, olha para a cara dele e fala: esse é rico. Não sabendo que um dia foi e hoje é um merda qualquer. Né? É um merda qualquer. Então eu sempre me mantive, né, na linha das coisas corretas. Sempre. Por isso que nada me abala, nem nunca vai me abalar. Sempre na linha reta. Eu prometi a cada um de vocês que mais cedo ou mais tarde eu vou levar vocês, aqueles que merecerem, na minha propriedade. Ponto final, é minha palavra e ponto final. Eu prometi que vou divulgar os vídeos que eu tenho, que eu filmei,
à luz do dia, com câmeras de altíssima qualidade, e vou divulgar para o mundo. Está prometido, é ponto final. Né? Todas as pessoas que acertaram as perguntas de quinta-feira, eu paguei o prêmio, as pessoas gravaram áudio, testemunhando e enviei o comprovante para vocês. Ponto final. Né? Ponto final. Aquelas pessoas da lista de transmissão que ainda aguardam a minha ajuda, eu já avisei para elas que o dia delas estão chegando. Eu vou entrar em contato com elas, a gente vai conversar no particular e cumprir minha palavra. Agora, uma coisa que eu nunca vou fazer é prometer para nenhum de vocês aquilo que eu não posso cumprir. Nunca. O que eu não posso cumprir, eu não prometo para ninguém. Porque eu não sou moleque. Eu não quero ver o meu império se dissolver por causa de um erro que eu cometi falando pelos cotovelos. O meu diferencial é esse. No início do áudio eu falei com vocês sobre o pânico, né? Que a maioria aqui da lista de transmissão sentiu quando viu que só resta 164, me parece, pessoas na lista de transmissão. Eu removi mais de 30 pessoas, só porque não deu um joinha de confirmação que da qual vocês todos foram testemunhas. Eu cumpri minha palavra. Porque eu sou homem, eu não sou moleque. Se eu der para você um dia, a hora exata, o máximo que eu posso errar é por chegar adiantado naquele dia e naquela hora. Atrasado, jamais. Entendeu? Então por isso que a minha vida é chique. Por isso que eu tenho tudo que eu quero. Por isso que eu sou o causador de inveja para muitos. Né? Porque eu sou firme naquilo que eu falo. E aquilo que sai da minha boca eu cumpro, porque eu não sou moleque. Se eu disser para você assim, olha, terça-feira, fulano, eu vou fazer isso para você. Você pode ter certeza que se passar de terça-feira, eu tenho um prazo de até as 23 horas e 59 minutos. Se chegar a 0 hora do primeiro minuto da quarta-feira, eu deixo de ser homem e passo a ser moleque. E eu venho aqui, como vocês sabem que eu venho, e falo que a partir de hoje não gravo áudio mais para ninguém, porque a partir de hoje sou um moleque. Eu falei para vocês um dia que se eu tivesse sido enganado, ou se eu estivesse sendo enganado por esses homens e mulheres do espaço, e do qual conheço eles face a face, e se amanhã tudo isso que eu vivi com eles, por mais real que seja, mas me mostrasse que eles eram mentirosos, né? Demônios, como muitas pessoas fazem, o que eu falei para vocês que eu faria? Que eu ia vir aqui e pediria desculpa a todo mundo, entendeu? Publicamente. E se fosse preciso eu ir na casa de cada um, olhar no olho da pessoa para pedir desculpa, eu faria. Foi ou não foi? Porque eu sou um homem, eu não sou moleque. Entendeu? Então vocês da lista de transmissão que se enquadra no tipo de homem que eu estou dizendo aqui, conserte a vida de vocês. Você pode ter uma banquinha de verdura. Se você for um homem sem palavra, amanhã sua horta vai morrer toda. Você pode ser um dono de concessionária de seminovos. Se você for um homem sem palavra, você vai perder tudo e vai andar de ônibus. Você pode ter certeza disso. E todo homem que é sem palavra está sentindo um frio no coração e sabe que eu estou falando a verdade, porque já está vendo que aquilo que ele tem já está escapulindo pelas mãos. Então, quando eu venho aqui para falar nesse tipo de resenha,
É para que vocês amadureçam, para que vocês amanhã ou hoje sejam pessoas melhores do que eu fui e do que eu sou. Essa é a verdade. Correto? Essa é a verdade. Então, tenham juízo, tenham compromisso. Juízo e compromisso. Quem quiser rir, pode rir. Vai na geladeira, pegue uma cerveja, coloque no copo, pegue uma pinga, um vinho, um uísque, o que quiser. Ouça e beba e ria de mim. Amanhã eu irei rir de vocês. Podem ter certeza disso. Fujam. Fujam da falsa amizade. Mostre para as pessoas aquilo que vocês são. Não fica pagando de bonita em shopping, em restaurante, fazendo uso do cheque especial da conta não, porque é feio. É feio. Se quer fazer alguma coisa, faça com o dinheiro que sobra, não com o dinheiro que falta. E quando tirar um cartão de crédito chique, que está quase sendo tomado pelo banco, e pagar a fatura para os amigos, para os colegas, não liga para a central de atendimento e pede para dividir a fatura, não. Seja homem de pagar ela totalmente. Isso vai doer em muitos aqui da lista de transmissão. Muitos. Vai doer nas pessoas que me ouvem lá no canal do Rodolfo também. Mas eu faço isso para o bem de vocês. Porque eu nem precisava estar falando isso agora. Nem precisava. Eu poderia, nesse exato momento, estar dentro de uma banheira com duas mulheres gostosas, tá entendendo? Se esfregando em mim. Mas eu tô aqui, ó, falando para vocês, para que vocês sejam pessoas melhores. Pessoas melhores. Porque quando a gente considera ou tenta gostar de alguém, para a gente ter a consciência limpa, a gente pelo menos alerta sem falar o nome. E quem se sentiu ofendido, e para quem a carapuça serviu, é só pedir para sair da lista de transmissão que o bloqueio vai ser espontâneo. E será um prazer imenso, uma satisfação imensa eu fazer isso. Porque eu falo para os fortes ouvir, não para os fracos. Entendeu? Hoje eu tenho tudo que eu tenho, sou tudo que eu sou. Foi por merecimento? Foi por competência. Competência é uma coisa, merecimento é totalmente diferente. Se fosse por merecimento, eu não teria nenhuma bala na agulha, né? Mas como é por competência, eu tenho um arsenal inteiro. Então fica a dica para a maioria de vocês, para quem a carapuça servir, essa resenha, né, da vida transmitida aqui pela lista de transmissão. Finalizo esse áudio às 18 horas e 37 minutos, totalizando 1 hora e 7 minutos de áudio.